Faculdade Unida de Campinas. A FAC Unicampes, uma das mais conceituadas faculdades do país e, segundo a avaliação do Ministério da Educação, a faculdade número 1 do estado de Goiás. Ensino superior de qualidade, didáticas voltadas para a prática e com um quadro de professores, mestres e doutores. A FAC Unicampes prepara seus alunos para se destacarem no exigente mercado de trabalho como grandes profissionais. Tem como missão buscar constantemente a excelência em todos os níveis da educação superior, utilizando expressivas competências humanas e adequados recursos pedagógicos e tecnológicos. A faculdade conta com modernas e amplas instalações, ambientes climatizados, sempre pensando no conforto e bem-estar dos alunos e professores. A FAC Unicampes tem localização privilegiada, de rápido e fácil acesso pelas principais vias da capital. Vários laboratórios com equipamentos de última geração. Laboratórios de produção de medicamentos, de informática, química, análise biológica, desenho, engenharia, estética e cosmética, anatomia, brinquedoteca, estrutura para o curso de educação física, empresa júnior e escritório modelo de contabilidade. Laboratório de enfermagem com equipamentos modernos, simulando a realidade de uma UTI, unidade de terapia intensiva. Além de tudo isso, conta com auditórios para eventos e apresentações e uma aconchegante biblioteca com terminais de computadores para pesquisa dos alunos, com atendimento exclusivo para pessoas especiais. PCD. A FAC Unicampes oferece vários cursos de graduação: administração, ciências contábeis, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, estética e cosmética, farmácia, pedagogia, serviço social, além de vários cursos de pós-graduação. A FAC Unicampes é reconhecida pela sociedade pela qualidade de seus serviços prestados. Isso se dá pelo excelente corpo docente que ela possui e pela qualidade de seus profissionais técnico-administrativos. Essa preocupação da FAC Unicampes com a qualidade, com a estrutura, com a infraestrutura, são motivos que fazem a FAC Unicampes ser a faculdade número 1 do estado de Goiás. Como vocês puderam constatar, não foi por acaso que nos tornamos a faculdade número 1 do estado de Goiás, de acordo com a avaliação do Ministério da Educação. É uma posição que temos mantido há 4 anos no ranking do MEC. Desde o início, a faculdade tem investido muito para contar com o melhor corpo docente, focado no ensino humanizado, mais próximo do nosso aluno e antenado com a dinâmica do mercado de trabalho. Melhorias estão sempre em nosso planejamento e novidades virão em breve, cumprindo sempre a nossa missão, que é buscar constantemente a excelência em todos os níveis da educação superior, utilizando expressivas competências humanas, adequados recursos pedagógicos e tecnológicos. Venha você também fazer parte desse time de campeões. Você é o nosso convidado. Esta é a FAC Unicampes, preparada para o futuro com um presente fundamentado na ética e no profissionalismo, sempre antenada com as últimas tendências do mundo moderno, levando o ensino superior de qualidade a seus alunos. FAC Unicampes, mais prática para você. Bolsas e crédito estudantil, ProUni, FIES, OVG. Siga-nos nas redes sociais www.facunicampes.edu.br. Tudo bem? Estamos ao vivo? Olá, pessoal. Boa noite. Está falando Eduardo Derrira, professor, coordenador de pós-graduação da FAC Unicampes. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouco mais sobre soft skills. Muita gente cadastrou com a gente, dentro do nosso link, participando do nosso grupo de WhatsApp. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre soft skills, esse termo que está sendo bastante usado hoje em dia,
Mas não tem muita coisa diferente não, tá, pessoal? Não tem muita coisa diferente não. Porém, algumas coisas que nós temos que prestar bastante atenção. Não sei se vocês já ouviram aquela frase assim, a pessoa é contratada pelo currículo, é contratada pelo conhecimento técnico, pois é, depois ela é demitida pela soft skills, ela é demitida pelo comportamento dela, em termos de quais são, né, as ações, quais são as competências que eu preciso ter para lidar com algumas situações. Aquelas que a gente não aprende na escola, aquelas que a gente não aprende na faculdade, aquelas que a gente precisa adquirir através das nossas experiências. Então, as soft skills hoje não é nada mais, nada menos do que como que nós lidamos com as pessoas e com os problemas. Quais são as características principais que nós devemos começar a visualizar para poder lidar com alguns problemas, com algumas situações do dia a dia, no mercado de trabalho, na empresa, no seu empreendimento, ou seja, lidar com pessoas. Eu falo muito, né? Eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras e para os meus funcionários também lá na minha empresa, né? Na minha consultoria, onde eu atendo outras empresas, eu falo. Pessoal, não adianta nada você ter um mega currículo, você ter muitas competências técnicas para desenvolver a função, se lá na frente alguma característica vai fazer com que você perca o rebolado, perca o sentido e, digo mais, perca também o emprego, perca a oportunidade de fazer melhor, perca a oportunidade de desenvolver as suas hard skills, ou seja, as suas competências técnicas para poder fazer o trabalho, né? Então estamos introduzindo aqui sobre soft skills, um termo muito utilizado hoje em dia por nós, profissionais dos recursos humanos. E nesses 20 últimos 30 anos de recursos humanos, vários termos vêm fazendo parte do nosso dia a dia, né, na parte de recursos humanos. Muitas pessoas vêm perguntando para a gente o uso de alguns termos. Inclusive eu estive em São Paulo esses tempos atrás, numa feira de livros, e estive pesquisando alguns temas lá e achei um livro bastante interessante, o Dicionário Corporativo, exatamente, o Dicionário Corporativo. Alguns termos que a gente usa muito em reunião, como budget, né, entre outros, as pessoas às vezes ficam sem saber, falam assim, poxa, o que ele falou mesmo? Né? Então são alguns termos que fazem parte da nossa linguagem, do nosso linguajar, e como algumas pessoas deixam passar por não saber, né, realmente o que significa aquele termo. E soft skills, pessoal, nada mais, nada menos nós temos hard skills, nós temos soft skills. As hard skills são competências técnicas. Agora, as soft skills são aquelas competências que nós não temos como quantificar. Por exemplo, no teu currículo, você já deve ter colocado no teu currículo, naquela parte lá assim, onde você coloca assim, minhas habilidades, né, minhas competências, aí você coloca lá assim, eu sou uma pessoa dinâmica, competitiva, colaborativa, gosto de trabalhar em equipe, tenho resiliência, tenho inteligência emocional, dou conta de sair de situações difíceis. Já viu isso? Então, essas competências, ou por entre parênteses, competências, que a gente coloca lá no currículo, e lá no currículo está escrito, né, que a gente tem capacidade de observação, que a gente tem resiliência, que a gente tem paciência para lidar com situações difíceis, né? E aquilo ali é muito da boca para fora no currículo. E vamos falar a verdade? Profissionais de recursos humanos, vamos falar a verdade? Quantas vezes você considera aquilo que está escrito no currículo do seu candidato como verdadeiro? Exatamente. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas olham o currículo e está lá assim, fez curso disso, disso e daquilo. Ok. Aquilo lá tem como a pessoa comprovar, concorda comigo? Ela tem um diploma, ela tem um certificado, ela vai te falar, poxa, eu fiz o curso realmente. Agora, se ela sabe aplicar esse curso é outra coisa. No dia a dia você vê. Só que na entrevista, ela fala para você, né? Não, nós vamos fazer tudo certinho. Eu sou uma pessoa muito paciente, né? Eu tenho uma inteligência emocional muito, né, profissional. Eu tenho um senso de observação, trabalho em equipe, etc. Mas na hora do vamos ver no trabalho, ela demonstra ser outra pessoa. Ou seja, essas competências comportamentais, elas começam a não chocar com aquilo que o currículo dela falou. E nós, profissionais de recursos humanos,
precisamos prestar muita atenção nessas características, porque são essas características que vão contar para o desempenho, né, de sucesso do profissional. Então, como nós, profissionais de recursos humanos, podemos e devemos desenvolver soft skills nas pessoas? Quais são as ações que nós, recursos humanos, precisamos fazer para, primeiro, monitorar as soft skills que são necessárias para as funções, né? Para aquelas tarefas? Quais são necessárias? Exemplo, profissionais de vendas. Precisa de uma das soft skills mais, né, requisitadas para a área de venda, além da boa comunicação, da empatia, é sim também a resiliência de saber levar um não. A única certeza que um profissional da área comercial tem é de que ele vai sair de casa e vai ganhar um não. Alguém vai falar não para ele. Não, não quero o teu produto, não, muito obrigado. Essa é a garantia. Agora, se ele não tiver essa capacidade, essa soft skill, de poder encarar o não como um talvez, quem sabe, e trabalhar essa situação para ele simplesmente fala assim, não, você não quer não? Então tá bom, muito obrigado, né? Tchau. Ele não tem essa capacidade de reverter essa situação. E isso ele não aprende em curso, não tem como ele quantificar, né? Não tem algo... Aí você deve estar pensando, Eduardo, mas tem um curso sim de vendas, técnica de venda. Técnica de venda. Mas um curso para a pessoa desenvolver resiliência, para desenvolver a aceitação de uma situação diferente com o seu cliente, acho um pouco difícil de você colocar isso na pessoa para ela poder ter um comportamento diferente. Isso vem com experiência, com bagagem, né, com maturidade. Então essas soft skills elas vão sendo trabalhadas. E aí cabe ao profissional de recursos humanos selecionar pessoas com soft skills necessárias. Cabe ao profissional de recursos humanos identificar e trabalhar essa experiência nas pessoas. Pode ser com processo de coaching, pode ser com processo de mentoria, pode ser com processo de aconselhamento, né, que chamamos de counseling. Então, assim, tem vários processos que a pessoa pode trabalhar para começar a desenvolver melhores soft skills nas pessoas. E isso a gente usa muito no mercado corporativo, principalmente quando a gente trabalha o quê? Experiências, cases, situações. Algo situacional que vai fazer com que a pessoa, o quê? Desenvolva isso. Posso dar N exemplos, tá, pessoal? Mas antes de dar alguns exemplos, eu vou dar um tempinho. Tem um pessoal entrando ao vivo aí. Pessoal, quem quiser jogar perguntas pra gente, pode jogar. Eu tô com uma tela aqui do lado, tá? Um computador lindíssimo, gigante, grandão pra caramba. Joguem as perguntas que eu vou estar lendo aqui, as perguntas, tirando as dúvidas, a gente vai conversando um pouquinho mais. Esse webinar, essa live vai ficar disponível para vocês aí em todas as redes sociais, para tirarem dúvidas sobre soft skills, para ficar com algumas dúvidas que podem ser tiradas futuramente também na nossa pós-graduação na Fac Unicampus. Pessoal, vamos lá. Alguns exemplos. Na minha empresa, eu tenho uma empresa de consultoria onde eu atuo com cargos e salários, treinamentos, programa de desenvolvimento de líderes, cursos, entre outros. Eu contratei uma empresa, não vou falar qual ramo, para fazer um trabalho para mim em termos comerciais, certo? E aí eu pedi lá um devido relatório, inclusive isso foi ontem. Pedi um devido relatório para a empresa, preciso desse relatório, preciso dar uma olhada e tal. E aí chamei lá no grupo, pessoal, né, relatório. Só que eu tinha pedido esse relatório já tinha uma semana atrás. E ninguém me respondeu, passou um tempo, eu entrei em contato com o proprietário da empresa e falei assim, só poderia ver com a colaboradora lá o que aconteceu, quando ela puder me enviar, né, tô esperando. Foi simples. Ele me fez um áudio lá de uns 30, 40 segundos falando assim, olha, primeiro, ela não é minha colaboradora, ela é minha sócia. Segundo, a gente tem mais empresas para atender e não só a sua. Terceiro, espera que quando puder a gente te manda. Né? Porque, né, quando você pedir, você pede para ela. Eu fiquei assustado, falei, caramba.
pensei comigo, qual soft skills que um dono de empresa tem que ter para tratar com o teu cliente, quando ele solicita alguma coisa? Pode ser até que eu não tinha razão em pedir aquilo, ou sim, mas ele poderia ter, em vez de simplesmente gravado um áudio, ele poderia parar, pensar, desenvolver uma resiliência e falar assim, não, peraí, deixa eu ver como que eu vou responder melhor com esse cliente. Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal, a dimensão e profundidade de se ter soft skills bem trabalhada para situações? Né? Eu respondi para ele, falei assim, olha, eu não sabia que era sua sócia, para mim não tem importância, depois você me manda o material. Né? Mas fiquei um pouco incomodado com o áudio dele, tranquilo. Vou dar outras, eu tenho N exemplos para vocês. Me apresentando, né? Meu nome é Eduardo Derrira, tenho 21 anos, vou fazer 21 anos agora que eu trabalho com recursos humanos. E nessa minha vida de recursos humanos, eu sou diretor da ABRH Goiás, né? Aqui em Goiás, nós vamos para o quarto mandato agora, triênio. E de lá para cá, além de eu ser diretor e gerente de RH em algumas empresas grandes aqui no estado de Goiás e no Brasil, eu vi algumas coisas acontecerem. Quer dizer, eu vi várias coisas acontecerem. Então, eu vou dar um outro exemplo. Uma vez, nós temos a relação entre processos dentro da empresa. E uma das áreas vira para outra e cobra. Poxa, como é que funciona esse processo aqui? Vamos lá, vamos... E dependendo do estado emocional da pessoa que está cobrando, ela não tem uma soft skills necessária para aquele momento. E ela descarrega. Essa outra pessoa, por sua vez, se ela não estiver preparada, ela não vai absorver essa carga de cobrança do processo e vai disparar para outra pessoa. Moral da história. O que vai acontecer? Vai ter uma ruptura do processo. E aí acontece muito o que eu digo hoje para as pessoas e é algo que eu estou escrevendo no meu livro. O que os RHs hoje estão fazendo? Eu bato nessa tecla, vou bater sempre, você que já foi na minha palestra sabe que eu já falei isso e vou falar de novo. O que os RHs hoje estão fazendo, pessoal? Fazendo aquilo que o líder deveria estar fazendo, mas não está fazendo. Os líderes de outras áreas, às vezes por não ter as soft skills desenvolvidas para aquela situação, para trabalhar o controle emocional naquela situação, resiliência, paciência, comunicação, ele delega para os recursos humanos. Recursos humanos, vai lá, faz para a gente, conversa com o meu funcionário. Recursos humanos, contrata tudo aí para mim que eu não quero nem mexer com isso. Recursos humanos, treina meu pessoal. Recursos humanos, resolve a situação A, B, C para mim. E aí? Aí o recursos humanos começa a atender essas áreas, né? Fazendo tudo, e aí ele começa a trabalhar tudo atropelado. O RH, os outros líderes de outras áreas atropelam os recursos humanos com várias tarefas. Atropelando recursos humanos com várias tarefas, ele começa a correr atrás do rabo. Fazer uma coisa que nem ele tem condição de planejar e fazer. Então ele começa a apagar fogo para um monte de setor. Ele começa a trabalhar uma resolução de um conflito em determinado setor, um treinamento que às vezes não precisava, e ele não faz o básico dele, que é trabalhar avaliação de desempenho, metas, passar para a diretoria subsídios de desenvolvimento do pessoal, tá? Passar para a diretoria o desenvolvimento e o desempenho das pessoas, e ele começa a apagar fogo para os setores. E ele começa a apagar fogo. E aí, isso eu estou falando do recurso humano estratégico. Quando eu falo do recursos humanos que ainda tem departamento pessoal junto, aí vocês já viram, né, pessoal? E hoje é que dia? Hoje é dia 17 de dezembro. E aí, vocês que trabalham com recursos humanos sabem o que eu estou te falando, né? Folha, 13º, encargos, um monte de coisa que tem para fazer. E aí, dependendo da empresa, ainda tem EPI para tomar conta, tem medicina e segurança do trabalho para tomar conta, e aí começa um monte de coisa. O que acontece nisso tudo? A direção da empresa não vê valor no recursos humanos. Exatamente. Vê o recursos humanos correndo atrás do rabo, resolvendo um monte de coisa para um monte de área,
e ele não foca em resultado para a empresa, resultado das pessoas. Exatamente, pessoal. Então, quer dizer, aí o RH ele fica desvalorizado. Vocês estão começando a perceber a dinâmica e a dimensão que nós temos ao falar de soft skills? O que eu preciso desenvolver nas pessoas? Isso eu peço muito para os meus professores, lá na Fac Unicampus, onde eu sou coordenador. Peço muito para os meus professores. Eu falo assim, pessoal, vamos trabalhar nos nossos alunos resiliência, melhor comunicação, entre outras soft skills, para o aluno poder sair de lá com a experiência de mercado necessária para, quando ele chegar no mercado, ele conseguir já ter trabalhado soft skills e conseguir resolver problemas que ele não resolveria antes de ter trabalhado essas soft skills. Então, os meus professores estão todos instruídos para isso, ok? As matérias estão ligadas para poder passar não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento de inteligência emocional, não só as hard skills, mas as soft skills, para os alunos poderem trabalhar e sair para o mercado um pouco mais preparado para lidar com soft skills. Então, pessoal, é um termo, soft skills, onde a gente sempre utilizou no RH competências técnicas e competências comportamentais, a famosa inteligência emocional. Falar de inteligência emocional, nós vamos falar muito também de Daniel Goleman, onde ele fala de inteligência social, comportamental, né? E essa inteligência comportamental, nós começamos a desenvolver uma casca externa, onde a cada experiência que vai acontecendo no mercado, na nossa vida, todos os dias, nós vamos criando um pouquinho mais de casca. Um pouquinho mais de casca. E a soft skills passa para a gente a experiência e faz assim, ó. Você está blindado para essa situação. Então eu posso dizer que nós nunca estaremos preparados completamente para alguma situação. Por quê? Em algum momento essa nossa casca pode desfazer um cantinho dela e entrar numa situação que até então a gente não estava planejado, a gente não previa essa situação. E aí acontece muito da gente não, quando a gente não está preparado, acontece muito da gente não saber lidar com essa experiência. E aí a gente começa... Tem alguém me ligando, pessoal? Não, né? Deixa eu cancelar aqui a ligação. Mas o que acontece? Voltando aqui, a gente não tem condição de trabalhar essas soft skills naquela situação. A gente começa a aprender a lidar com uma situação nova. Ou seja, cria uma outra casca. E outra casca. E outra casca. Por isso que a gente fala que, com o passar do tempo, o profissional ele começa a ficar cascudo. Ele começa a ficar parrudo. Ele começa a ter as costas largas. Ou seja, ele já apanhou pra caramba. E nesse apanhou pra caramba, ele desenvolveu a competência de lidar com determinada situação. Nós vivemos muito isso hoje. Problema de comunicação entre equipes. Acontece, pessoal. Eu tenho exemplo para dar para vocês. Você manda um e-mail para uma pessoa com uma planilha e fala assim, ó, tá aqui o trabalho e tal. A pessoa vem te cobrar esse trabalho. Ah, tem que fazer isso. Aí você fala para ele, eu já te mandei. Aí ele fala assim, mas você mandou para o e-mail errado, tá errado. Mas eu mandei para o chefe dele também, que trabalha na mesma sala. Na mesma sala. Os dois não conversaram e um não mandou a planilha para o outro. E aí veio me cobrar. Eu falei assim, vocês não mandaram a planilha entre vocês? É simples. Um trabalha a 2 metros da mesa do outro, sabe que a gente está passando por essa situação. Aí estava esperando a outra pessoa cobrar para falar, para jogar na cara do outro. Ah, mas você mandou também no e-mail errado. Até onde é falta de vontade, organização, comunicação. Então, várias soft skills que a gente encara uma situação sem a casca, não aprende com essa situação e não desenvolve soft skills. Isso é muito grave. No momento que a gente está numa situação, nós precisamos, no mínimo, tirar proveito e aprendizado dessa situação. E não sair dessa situação da mesma forma que nós entramos.
Tem um parente meu, muito antigo, um senhor, eu sempre falo nas minhas palestras, perguntava para ele assim, e aí, né, como é que o senhor está? Ele falava sempre assim, eu estou melhor do que ontem, pior do que amanhã. Repetindo, eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque na cabeça dele, amanhã, um novo dia, ele sempre vai estar melhor do que o dia anterior. Ou seja, ele sempre vai aprender algo novo. E aprendendo algo novo, ele não para de aprender nunca. Só o dia que a gente resolve fazer a grande travessia e Deus chama. Aí a gente parou de aprender. Mas até então, a gente está aprendendo todos os dias. E aprendendo todos os dias, é óbvio que a gente começa a ficar mais cascudo. Pessoal, estou esperando perguntas, estou esperando participações, tem algumas participações por e-mail também, pessoas que mandaram perguntas e eu vou até dar um grito no nosso marketing aqui para ver como é que está. Primeiro o nosso tempo, primeiro perguntas, primeiro participações, enfim, o vídeo vai ficar gravado para vocês. Vocês podem estar mandando e-mail também pro e-mail a gente vai passar para vocês depois. Pessoal do grupo do WhatsApp aí, o meu WhatsApp está no grupo, se quiser entrar em contato com a gente também, meu telefone é 981601234, repetindo, 981601234, tá? É só entrar em contato com a gente pode tirar várias dúvidas, falar um pouquinho mais do MBA da FAC Unicampus, tá? E outras curiosidades sobre o mercado de recursos humanos em Goiás, no Brasil e até no mundo, porque no mundo já se fala em soft skills há um bom tempo. E a gente trabalhar soft skills mostra pra gente o quanto nós devemos não olhar somente para o currículo, e sim para as atitudes. Na minha empresa, eu trabalho com um formato de estágio, onde eu contrato pessoas para trabalhar como voluntário por um tempo, né, com o Vale Transporte, pessoas sem experiência nenhuma. Prefiro. Para esse projeto meu, tá, pessoal? Não é que é sempre assim, não. Prefiro. Por quê? Porque eu vou ensinar para esse profissional que já vem com soft skills, eu prefiro ensinar hard skills. Eu prefiro ensinar coisas técnicas do que ensinar comportamento. Eu tenho muito mais trabalho para trabalhar maturidade e comportamento do que trabalhar coisas técnicas. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com MBAs, com escolas, com a tecnologia, né, na palma da mão, e a gente consegue ter informação o tempo inteiro, você tem pessoas cada vez mais informadas. Pessoas cada vez mais informadas, pensem comigo, pessoal, são pessoas cada vez mais distantes de outras pessoas. E pessoas cada vez mais distantes de outras pessoas, vocês devem ver muito, né? Numa mesa, você tem 10 pessoas, chega ao absurdo de ter cada um conversando num celular. E 10 pessoas na mesma mesa. Então as pessoas começam a se distanciar, preferem conversar por esse aparelho, num grupo, né, ou só com a pessoa, vendo um vídeo, vendo alguma coisa, lendo, do que interagir. Jogar isso aqui para o lado e interagir. Porque interagindo a gente desenvolve mais soft skills. A gente desenvolve aceitação, a gente desenvolve comunicação, a gente desenvolve poder de influência. E a gente desenvolve principalmente a resiliência. A resiliência é uma das soft skills que eu posso dizer para vocês mais valorizadas no mercado hoje. Poder de resiliência. O quanto você consegue filtrar sensações, emoções e situações. Então as pessoas hoje chegam ao absurdo de perder postos no mercado de trabalho por não trabalhar essa resiliência, por não trabalhar a boa comunicação e a organização. Tem pessoas que são organizadas, só que chegam no trabalho, por não trabalhar resiliência, comunicação, começa a embrulhar uma tarefa na outra, e aí não responde aquele e-mail, não responde aquele WhatsApp que é importante, não manda a planilha que tinha que mandar, não responde lá o funcionário que devia responder,
e aí começa a causar insatisfação nessa má comunicação, vira um bolo, quando vê, ele está fora do mercado. Por quê? Não conseguiu planejar as suas emoções junto com as suas ações. E aí, pessoal, o segredo é, pode ter o currículo que for. Se você não consegue se organizar, dar respostas e resolver problemas, você está fora. Sim. Capacidade de resolver problemas, capacidade de resiliência, soft skills desejadas, empatia, você está fora. Ah, mas eu já estudei não sei o que, Eduardo. Ah, mas eu já estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, eu fiz um curso, eu tenho não sei quantos anos de experiência. Cara, balela. Balela. Se você não tiver a competência emocional, resiliência e outras soft skills para trabalhar isso que você tem de currículo, experiência, para não trabalhar o relacionamento com as pessoas, tá fora. Me contem aí no chat, mandem para cá. Eduardo, eu pergunto para vocês, eu desafio vocês, qual profissão no mundo trabalha sozinho, sem pessoas? Escreve aí, pessoal. Qual? Augusto César de Oliveira está dando um oi pra gente. Então, pessoal, não tem uma profissão que trabalha longe de pessoas. Ah, Eduardo, mas a minha profissão, eu trabalho com marketing digital fechado na minha casinha e eu faço trabalho para os outros na rede social calado e não me envolvo com as pessoas. Você que pensa. Você se envolve com as pessoas de forma escrita, em mídia e se envolve com o seu cliente. Concorda comigo que você tem que entregar o trabalho para o seu cliente, senão ele vai te cobrar? Então você envolve com pessoas. Ah, Eduardo, mas eu trabalho, sou biomédica e fico fechada o dia inteiro no meu laboratório, avaliando amostras, mas você deve relatório para alguém, você deve resultado para alguém, você tem pessoas acima de você, abaixo de você, dentro do laboratório. Concorda comigo, pessoal? Você vai se relacionar com gente. Não adianta você querer fugir de se relacionar com pessoas. É por isso que o nosso MBA na Fac Unicampus de Recursos Humanos, com ênfase em liderança, vai trabalhar essas soft skills junto com todas as competências para você trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas dentro de um recursos humanos. Trabalhar soft skills através das hard skills. Exatamente. Por isso que nós fizemos esse MBA de recursos humanos com ênfase em liderança. Eu já ministrei aulas em vários locais, no Brasil inteiro, inclusive. Acho que foram 12 instituições diferentes. Já rodei, semana passada eu estava no Mato Grosso ministrando treinamento. Né? Um mês atrás eu estava em Rio Verde. Alô, pessoal de Rio Verde, Mato Grosso, Rondonópolis. Um abraço para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Ministrando treinamentos e os problemas são os mesmos no Brasil inteiro. Sabe qual é, pessoal? A resiliência e o poder de trabalhar as soft skills para relacionar com pessoas. Essa inteligência emocional para poder lidar com problemas, com pessoas. Não adianta você ter o currículo que for, se você não der conta de trabalhar isso. Então, pessoal, espero perguntas. Aqui tem o Richard Johnny Ramos. Peguei essa disciplina de recursos humanos com o professor Marcos. O professor Marcos é um dos professores que também nós temos na nossa pós, né? Se for o mesmo Marcos que eu estou pensando, ele é um professor que dá aula para mim também nessa pós-graduação, né, de recursos humanos com ênfase em liderança da Fac Unicampus. Se for o mesmo professor Marcos, um abraço. Richard Johnny Ramos e Augusto César que estão ao vivo com a gente também. Tá, pessoal? Espero perguntas. A gente poderia ficar aqui até, sei lá, amanhã falando sobre soft skills, né? Mas nós temos um tempo, acredito que vocês tenham um tempo também. A curiosidade está muita. Você deve estar pensando, qual soft skill que eu devo trabalhar? Quais são as principais soft skills que é requisitado hoje no mercado de trabalho? Né? Podemos listar algumas aqui. Fiz uma listinha para a gente. Né? Por exemplo, uma das soft skills, comunicação eficaz. A boa comunicação. Foi ontem mesmo, eu dei um feedback para uma estagiária minha, falei para ela, você está trabalhando bem, você está
desenvolveram bem, falta comunicar um pouquinho mais com o nosso cliente, se abrir mais, interagir mais, porque na cabeça de algumas pessoas a parte técnica é a mais importante. Só que ela esquece de relacionar com as pessoas. Então a boa comunicação começa a saber aonde, por exemplo, no elevador do prédio. Dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, procura saber o que as pessoas fazem, né? Então, tá, ok. Então, será que as pessoas veem o que a gente faz? A gente se apresenta para as pessoas, essa boa comunicação? Faz sentido para você trabalhar boa comunicação? Tem gente falando aqui, Daiane Thaís, muito bom esse conteúdo. Obrigado, Daiane. Gleison Santos, professor Marcos Henrique. Sim, Marcos Henrique, exatamente. Ele é professor da nossa pós também. A pós-graduação é de Recursos Humanos, com ênfase em liderança da FAC Unicampus. Exatamente, Daiane, Thaís, Gleison, Richard, Augusto. Pessoal, manda pergunta pra gente, manda pergunta. Esse tema é muito bom mesmo. Esse tema, eu estava lendo uma matéria da revista Forbes, falando sobre soft skills, inclusive. Ele começou justamente, principalmente, quando a gente levanta aquele tema. É contratado pelas competências técnicas, é demitido pelo comportamento na empresa. E a gente fala, pessoal, que as pessoas... Atenção, pessoal, escreve isso que eu estou falando. As pessoas não são demitidas das empresas por questões técnicas. As pessoas são demitidas da empresa por questões comportamentais. É a forma que você responde um colega, é a forma que você deixa de se comunicar, é a forma que você deixa de ter paciência. Às vezes, pessoal, eu concordo com vocês que a nossa energia está muito aflorada. Os hormônios à flor da pele. E aí entra uma das principais soft skills, controle emocional. Controle emocional. Aí tem gente que fala assim, quer saber? Eu sou assim mesmo. Se quiser, eu sou assim, me aceite do jeito que eu quiser. Do jeito que eu sou, né? Me aceite do jeito que eu sou. Porque as pessoas têm mania de falar pra gente assim, você tem que ser o que você é. Não é assim, pessoal? É lindo falar isso. Vamos ser sinceros, pessoal? É lindo falar isso. Me aceite do jeito que eu sou, porque se quiser me aceita assim, eu sou autêntico, né? Então eu sendo autêntico, eu sou assim. Se gostar de mim, gosta do jeito que eu sou, problema. Só que o mercado fala assim, então vai ser do jeito que você é em outra empresa. Muito obrigado, mas que você não faz parte dos nossos planos. E aí? Perdeu quantas oportunidades por ser do jeito que você é? Não estou falando para você ser falso. Eu estou falando só para você se adaptar às situações. Você pode muito bem pensar do jeito que você quiser. Agora, guarda para você e tenha uma soft skill de controle emocional de forma que você faça o seguinte. É necessário eu agir e falar isso dessa forma nesse momento? O que eu ganho, o que eu perco com essa situação, com essa minha forma de ser? Eu tenho mais a ganhar, eu tenho mais a perder? Então guarda para você, pensa antes de fazer as coisas, de responder um e-mail, de responder um WhatsApp, um Telegram, ou de poder falar para alguém, ou de ligar. Calma. Trabalha a resiliência e vê o que você ganha e o que você perde. Quando a gente pensa, a gente faz menos bobeira. E isso acontece muito quando a gente fala do sequestro do tálamo pela amígdala no cérebro. A imagem entra de forma neurolinguística na gente, né? A gente ouve, a gente vê, a gente sente, nós temos sensações e a gente interpreta isso, e isso, em termos de frações de segundo, passa para o nosso cérebro, para um local que dá o comportamento, e a gente age. Exatamente. Interessante, né? O que a gente tem que fazer? Começar a, em vez de passar direto no cérebro para a parte que a gente vai agir, a gente poder dar um time nisso, interromper isso aí e poder controlar o que a gente vai fazer. O que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Muito interessante, né? Inclusive é uma matéria do nosso MBA de Recursos Humanos, com ênfase em liderança, que é programação neurolinguística, é o professor Rafa, né? Um abraço, professor Rafa, um amigo meu pessoal que tem, professor muito bem requisitado, com avaliação acima de 9,7. Inclusive, os nossos professores das outras pós que nós tivemos, a menor avaliação que nós tivemos, eu acho, salvo engano, foi 9,3, 9,4. A menor.
para vocês terem uma noção. Então é um quadro de professores que eu escolhi a dedo, pessoal, para esse curso de pós-graduação. Então o que eu estava falando, a gente falou de comunicação eficaz, outras soft skills, pensamento criativo. Exatamente. Muita gente fala assim, mandou eu fazer isso, isso e isso, vou fazer só isso. Tá, se você pensar um pouco fora da caixinha e fazer uma coisa diferente ou aquilo que não estava esperado, né? Então a gente costuma sempre fazer um teste com as pessoas, é o seguinte, se as pessoas fazem de forma perfeita aquilo que a gente quer, ótimo, beleza. Mas se ela faz aquilo e traz alguma inovação, pensa um pouco fora, tem muito mais ponto com a gente. É outra soft skills muito requisitada no mercado. Pensamento criativo, pensar fora da caixa. Funcionários têm pergunta chegando. Funcionários que têm comportamento difícil, é melhor encerrar o contrato ou conversar com ele. Aí cabe os recursos humanos, né, com as competências corretas para recursos humanos, avaliar a situação por situação. Então, avaliar funcionário por funcionário e avaliar aquela soft skills ou hard skills que está sendo utilizada naquele momento. E aí, nós temos um caderninho, nós temos um processo de avaliação de desempenho para ver até onde eu preciso treinar e até onde já foi treinado e dali para frente não tem nada o que fazer. Se não tiver nada o que fazer dali para frente, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Mas vamos ver outras soft skills que eu separei aqui para vocês, que eu falei muito, resiliência, né? Uma das mais importantes vivenciadas no mundo corporativo. Poder de resiliência, sabe por quê? Situações vão acontecer fora do nosso controle. Exemplo, eu estou aqui falando para vocês nesse momento, né? Agora são 8 horas e 16 minutos do dia 17 de dezembro, terça-feira. Estou aqui em Goiânia, setor marista. Então, assim, eu saindo daqui, pode ser que um cliente me mande uma mensagem pedindo algum trabalho e eu falo para ele simplesmente, não está no meu horário e pede amanhã. Se for alguma coisa muito importante e ele começa a perder a razão, né, em termos de comportamento, e eu tenho que trabalhar isso e falar assim, pera, calma aí, vamos, né? Às vezes eu posso até estar errado. Como que eu vou lidar com essa situação? Qual que é a resiliência que eu tenho que trabalhar? Isso aí não aprende no certificado do curso, viu, gente? Então, soft skills a gente trabalha muito para a gente poder vivenciar situações. Aí a gente vai aprendendo. A gente vai ficando mais cascudo. Outra característica que eu separei para vocês aqui é a empatia. Se colocar no lugar do outro. Será que aquilo que eu estou fazendo, me comunicando, me relacionando com as pessoas estão bem-vindo, né? Olhando de forma benquista aquela situação? Será que eu estou me colocando no lugar dela e ela vai receber com bons olhos aquilo ali? Então, antes de eu me relacionar com as pessoas, eu tenho que perceber isso. Inclusive, agora, antes de começar essa live, pessoal, eu falo antes de verdade. 2 minutos antes de começar a live, eu estava gravando para um cliente num grupo aqui. Ele quer fazer uma festa de confraternização meia-noite na empresa e ele quer dar medalhas para os colaboradores e tal e tal. Eu falei assim, olha, porque eu não participei da organização da festa, eu falei para ele, o que os colaboradores querem? Será que eles querem só comida e música? Eles querem reconhecimento, eles querem alguma outra coisa. Só que o dono da empresa queria dar uma coisa que ele quer. E eu falei assim, se coloca no lugar do seu funcionário. O que o seu funcionário gostaria de ter nessa festa? E ele falou assim, ele ainda brincou comigo, falou assim, eu sou funcionário também. Eu falei, não, você é dono. E as pessoas olham para você como dono, não tem como. A sua opinião tem que ser, se coloca no lugar dos outros. O que as pessoas querem? Outra coisa aqui que eu passei para você, liderança, né? É o concurso falar disso, né, pessoal? As soft skills de liderança. Mas a liderança depende do crachá. Aí, gente, aí entrou na minha área, né? Se a gente for falar de liderança, a gente fica aqui até amanhã. Inclusive, temos vários cursos de liderança, a nossa pós é voltada para liderança também. O Walter Rodrigues, perguntando para a gente aqui,
Terminando de falar de liderança, Walter, só um momentinho. Então, assim, liderança. Qual soft skills que eu tenho que trabalhar para mim é melhor liderança? E liderança não depende só do crachá. Você pode ser líder de projeto, de algum processo, né? Ou líder do seu trabalho. Você pode liderar pessoas sem ter crachá, ok? Vamos lá para o Walter Rodrigues. Cheguei agora, não sei se foi respondido. Mas lá vai uma pergunta. Você acha que a forma de recrutamento das empresas é justa? Fazer teste do pauzinho para selecionar o funcionário. Ah, legal, legal. Pessoal, só para tirar uma dúvida, esse teste do pauzinho que o Walter falou é o famoso palográfico, né? Os psicólogos de plantão estão vendo a gente. Um abraço para todos vocês, inclusive para minha esposa que é psicóloga também. O teste do pauzinho chama-se palográfico, é um teste projetivo, onde você vê produção, você vê ritmo, tem N coisas para ver no teste do pauzinho. Mas uma coisa que você falou, eu vou até concordar com você, Walter. Hoje tem muitos testes que estão sendo deixados de lado pela não praticidade. Não estou falando pelo não resultado, tá, gente? Pessoal do CRP, Murilo, meu amigão, né, psicólogos. Não estou falando de falta de resultado, estou falando pela falta de praticidade e falta de tempo para aplicação e correção. E respondendo a pergunta do Walter. Walter, hoje as empresas estão vendo muito hard skills, competências técnicas, mas as soft skills, as competências comportamentais, não estão sendo filtradas no momento de seleção. Sabe por quê? Como que você quantifica uma soft skill? Como que você quantifica um comportamento de relacionamento interpessoal? Pode ser em alguma dinâmica, ou pode ser talvez com conhecimento do Enneagrama, que é o Enneagrama é um conhecimento hoje muito utilizado de rápida absorção, né, que causa um grande impacto quando você descobre. E os selecionadores hoje estão fazendo muito questão de fazer informações em Enneagrama justamente para entender de forma mais rápida essas soft skills, ou a própria programação da linguística. Então, eu acredito sim, viu, Walter, que as empresas precisam começar a olhar não somente testes psicológicos, mas como começar a demorar um pouquinho mais no processo seletivo. Demorar um pouquinho mais, não é em uma entrevista ou em 2, 3 visitas, tá? É preciso demorar mais. E tem aquela máxima no mercado que a gente fala, né? Para mandar embora, não enrola não, manda embora rápido. Mas para contratar, você enrola. Para contratar, você enrola, porque no momento que você fala para a pessoa assim, e olha que nesses meus anos de RH eu já vi muito, fala para a pessoa assim, vou fazer uma entrevista com você. Aí você faz a entrevista, pede ela para ir para casa e fala assim, num outro dia você pode voltar aqui para uma outra entrevista, uma outra etapa do processo, a pessoa fala para você, não, acho que não, ou fala que vai e não vai, né? Ou vai e já demonstra ser outra pessoa. Então nesse vai e vem de várias etapas de seleção, você consegue filtrar melhor as pessoas dentro de soft skills. Porque você começa a conviver mais com as pessoas, tá? Isso aí foi uma pergunta excelente, viu, Walter? Obrigado. Uma pergunta excelente. A gente precisa demorar mais na seleção para poder investigar mais soft skills nas pessoas. E não somente o lado técnico. O lado técnico você faz um teste técnico, pega o currículo, vê se ela tem aquilo que você precisa e vai embora. Agora, soft skills, aí você precisa de mais tempo, né? Falei de liderança, falei que a liderança não vem só com crachá, é a capacidade de liderar pessoas mesmo sem ser o líder, o gestor, gerente, como queiram. Outras soft skills, né, que eu estava falando aqui para vocês, a sexta e última soft skills, a ética no trabalho, exatamente, a ética no trabalho. Tem gente que fala assim, Eduardo, mas ética a pessoa tem que ter mesmo. Eu estou falando de ética, não é só de roubar as coisas não, tá, gente? De desviar dinheiro, não, eu estou falando a ética, às vezes, de pegar o projeto de uma outra pessoa, de entrar numa área que não é a sua só para levar vantagem, de você dedurar um colega seu por ter feito alguma coisa errada, sendo que você poderia ficar calado e deixa a coisa acontecer, mas você faz questão do outro poder aparecer o erro do outro para você sobressair. E isso às vezes é inerente do ser humano, a gente não consegue controlar, a gente quer sobressair e a gente começa a olhar para o nosso mundinho. Isso cada vez mais acontece. Por quê? Porque esse objeto faz com que a gente fique cada vez mais individualista. Exatamente. E por ficar cada vez mais individualista, a gente começa a olhar para o nosso
E dane-se o outro. Isso também é ética, tá, pessoal? Ética não é só roubar, não. Então, quando as pessoas falam assim, tem que ser ético, isso aí já tem que ser de ser humano. É uma bela de uma soft skills que necessita ser trabalhada. Então, você líder, você profissional, como que está a sua comunicação? Você consegue responder as pessoas em tempo hábil? Resolver os problemas ou você vai empurrar para a barriga? Né? Você que é líder de um setor, vira e fala assim, não, isso aqui é problema do marketing resolve com ele, e aí vocês começam a jogar as pessoas uma contra as outras. Não, mas não fez, e aí fica procurando erro no seu trabalho. Isso é ética também, tá, gente? Então, quer dizer, olha para dentro de si mesmo e como está o seu comportamento no ambiente de trabalho. Bem, tivemos perguntas, é um tema que dá para a gente trabalhar muita coisa, muito assunto legal, tá, pessoal? Então, nós podemos trabalhar esse tema, nós podemos ter aulas e aulas só de soft skills e ainda não basta, né? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem muito mais do que Daniel Goleman para trabalhar, tá, pessoal? Pensa nisso. Muito mais do que Daniel Goleman para trabalhar. Inteligência emocional, inteligência social, foco. Nós temos gente para trabalhar. E é justamente isso que a gente pretende no nosso MBA da FAIC Unicampus, de Recursos Humanos, com ênfase em liderança. Liderança é a palavra que não sai da moda. Você se autolidera, você controla as suas soft skills, você lidera pessoas, lidera projetos. Então, trabalhar recursos humanos, pessoas, fazer as pessoas se desenvolverem junto com a liderança, isso é o que nós precisamos, tá, pessoal? Isso é o que nós precisamos. Tem mais gente chegando, tem mais gente... Como é que está o nosso time, pessoal? 8 minutos, ótimo. Ixi, dá para a gente falar mais 8 horas. Pessoal, mandem mais perguntas, mandem participações no nosso chat ao vivo, tá? Nós estamos falando de soft skills e aí me lembra muito uma participação de um colega nosso, quando ele falou assim para mim, Edu, ele me chamou de Derrira nesse dia, ele falou assim, Derrira, o que você aconselha para a gente poder ter sucesso profissional quando a gente encara uma posição nova de liderança? Eu falo, cara, primeiro, muito planejamento e muita organização. São coisas técnicas que a gente trabalha nas hard skills. Mas a capacidade de lidar com outras pessoas, a capacidade de empatia, comunicação, liderança, de poder não invadir o mundo do outro e mesmo assim, sem ser líder, persuadir as pessoas, fazer com que as pessoas te sigam como líder, mesmo você não tendo crachá, é o que é necessário para você se destacar. E esse destaque, eu falo muito que assim, poxa, eu preciso cada vez mais me posicionar profissionalmente. Tem muita gente que ainda não tem essa posição profissional. Exatamente. E essa posição profissional vem com justamente essa casca, somada ao teu currículo, às suas experiências, que vai mostrar para o mercado quem é você, que vai mostrar para o mercado quem é a sua atuação profissional. Eu tenho uma irmã que mora no interior e ela me procurou esses dias e ela recebeu uma proposta para vir para Goiânia. Ela mora na cidade de Araguá e ela falou assim, olha, maninho, eu quero ir para Goiânia, eu tive uma proposta aí para ser controller. Pensei comigo, caramba, controller é um cargo bastante visado. Ela falou que a remuneração, né, tinha uma remuneração X lá, e eu falei para ela, olha, Maria, eu não sei quanto que você ganha atualmente. E ela falou para mim, não, eu ganho metade disso. Eu falei, ué, então, o que você está pensando? E ela, mas eu tenho marido, tenho filho, e eu trabalho na empresa onde eu estou há 16 anos. Falei, tá. Quando que você vai crescer? Você vai ficar eternamente aí? Se você está ganhando o que você está ganhando, trabalhando há 16 anos onde você trabalha, é isso que você quer? Não é verdade? E ela falou assim, eu acho que está na hora de arriscar, né? Eu falei assim, tá. Só que ela necessita de uma determinada soft skills nesse momento.
a capacidade empreendedora de visualizar o novo, de visualizar o desafio. E ela tem a capacidade de deixar as portas abertas onde ela está e de encarar um novo. E aí ela falou para mim, Maninho, mas eu vou fazer meu currículo aqui, eu não sei o que eu coloco. Eu não sei se eu coloco todas as minhas experiências, meus certificados, meus cursos. Eu falei, na hora de fazer a seleção, e é até uma pergunta que o Walter falou aqui, na hora de fazer a seleção, a gente não vai olhar tanto isso. A gente vai olhar mais, você vai ser muito mais bem vista, Maninha, falei para ela, pelo aquilo que você realizou e pela pessoa que você vai demonstrar ser, né? Você vai demonstrar ser através dos seus resultados. Não é o diploma que você tem da faculdade, não é o curso que você fez, não é a hard skills, é a soft skills. E essas soft skills você tem que começar a trabalhar para lidar com as pessoas. Até porque ela sempre morou no interior, sempre trabalhou no interior e ela quer vir para Goiânia, onde ela vai encontrar com certeza uma pressão bem maior, um ambiente novo, um chefe novo, uma empresa nova, do que ela está acostumada há 16 anos. Inclusive, se ela estiver vendo a gente por essa live aqui, agora ou depois, um beijo para você e todo mundo. Então, assim, eu falei para ela, eu falei assim, olha, começa a desenvolver isso. Começa a visualizar um novo, começa a tentar coisas novas. Então, quer dizer, essa capacidade de autoliderança que eu falei nas soft skills, ela tem que começar a trabalhar. Ela começar a se liderar, tomar frente da situação. Porque muitas vezes ela estava lá numa zona de conforto, há 16 anos numa mesma empresa, sendo liderada por alguém que estava trabalhando com ela, e ela, as soft skills que ela tinha para trabalhar naquela situação, naquela empresa, já bastava para ela. Ela, tirando essa situação de 16 anos, entrando numa situação nova, ela vai ter que trabalhar outras soft skills. Agora, aí vem a pergunta, né? Como que eu sei as soft skills que eu tenho que trabalhar? Através das situações. Não tem como eu te falar assim, bater e cravar, você vai precisar dessa e dessa. Eu posso até dar um briefing inicial, mas a partir do momento que as situações forem acontecendo, as soft skills vão começar a ser mais afloradas, elas vão começar a ser trabalhadas. Agora, aquelas que eu falei para vocês, a capacidade de liderança, de autoliderança, comunicação, empatia, isso aí, gente, é fundamental. Porque senão a gente convive com líderes cada vez mais incompetentes em resolver problemas. A gente trabalha com líderes e com pessoas dentro da empresa transferindo a responsabilidade. Não, isso aqui não é meu, é seu, porque ele quer se livrar. Ah, não, mas você mandou o e-mail errado. Ah, mas você não me mandou aquele negócio. Ah, mas não, mas você. Aí você vai apertando e vai cobrando as coisas, as pessoas não resolvem. Comunicação fica jogada. E aí transfere a responsabilidade. Não é problema meu, é do fulano. Não é problema meu, é do fulano. Quando é que você vai tomar uma solução para você? Trabalhar essa soft skill de autoliderança, de resiliência, de resolução de problemas, de inovação, para poder tomar a rédea da situação e resolver os problemas e não transferir para as pessoas. Até quando? Até quando o problema não é seu? Até quando você não tem essa capacidade, essa empatia, essa inteligência emocional de trabalhar resultados? Me fala. Então, gente, quando a gente fala de soft skills, poderíamos ficar aqui dias, meses, fazer uma pós-graduação só disso, fazer uma graduação só disso, enfim. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente quantifica soft skills? É incompatível. Então, as soft skills vêm com a prática. E é isso que a gente traz para a pós-graduação da FAC Unicampus. É essa prática, justamente, para que os alunos trabalhem soft skills dentro de sala de aula e comecem a criar a casca dentro da sala de aula. Tá, pessoal? Então, assim, nesse minuto, me pergunto de verdade se algum momento da minha vida, alguma passagem, alguma experiência que eu tive, se eu pude aproveitar tudo que essa experiência me passou.
se eu pude aproveitar tudo que essa casca pôde me ensinar com essas soft skills que eu precisei aprender com essa experiência. Porque por mais que a gente reflita e fale, caramba, preciso de adquirir novas soft skills, porque tem certas situações no nosso ambiente no dia a dia que eu não consigo administrar. Tem certas situações que eu não consigo administrar. E por não conseguir administrar, eu não consigo tirar o proveito daquela situação. Vocês, de certo, devem ter inerente a vocês uma coisa que sempre falam, que a gente aprende muito mais nas situações difíceis. O ser humano, ele se desenvolve em situações difíceis. O ser humano, ele tem uma interação diferente, uma criatividade diferente quando tem situações difíceis. Sabe por quê? Porque é perante a dificuldade que a gente cresce. Inclusive tem uma pesquisa, pessoal, uma pesquisa de um livro muito interessante. Ele sempre fala o seguinte, quando a gente fala de QA, coeficiente de adversidade. QA, coeficiente de adversidade. Lembra, nós temos QI, né? Coeficiente de inteligência, QE, coeficiente emocional, que muitas soft skills trabalham, que alguns profissionais não têm, e a gente tem QA, coeficiente de adversidade, como a gente trabalha nas adversidades. E a pesquisa desse norte-americano fala o seguinte, Paul Stolz, tá? Ele fala o seguinte, 75% dos grandes líderes bem-sucedidos mundiais tiveram, tá? 75% vieram de famílias desestruturadas. Sabiam disso? Que é famílias desestruturadas. Ou seja, tá? Quando você tem problemas em famílias desestruturadas, você tem problemas para resolver. Você tem que tomar atitudes, decisões, ações desde pequeno. Então você começa a trabalhar soft skills desde pequeno. Seja lidar com problemas, situações difíceis, economia de dinheiro, empreendedorismo para pegar mais dinheiro para poder tomar conta da casa, tomar conta de uma situação difícil. Então, pessoal, nós temos essa pesquisa que fala desses 75% dos grandes líderes tiveram famílias estruturadas, ou seja, problemas para resolver. Quer dizer, eles começaram a adquirir casca desde muito jovem. Família estruturada não é sempre uma separação não, tá, gente? Pode ser qualquer tipo de problema familiar, Então, em vez de pensar assim, nossa, é um problema de ordem psicológica, calma. É um problema não, é uma oportunidade de desenvolver soft skills. Também, se entrar na ordem psicológica é outra coisa, tá, pessoal da psicologia, é outra coisa. Mas tirar proveito das situações e trabalhar soft skills é o que a gente fala. Precisamos aprender a fazer. Precisamos trabalhar soft skills. Para trabalhar hard skills, para trabalhar soft skills. Pessoal, foi um prazer estar com você hoje, né? O nosso tempo está estourado. Precisamos de perguntas, participações. Eu estou no grupo do WhatsApp 981601234. Meu e-mail é eduardoherrera@gmail.com. Nós estamos à disposição de vocês na Fac Unicampus com a coordenação do curso de Recursos Humanos. Repetindo, Recursos Humanos com ênfase em liderança, onde nós vamos trabalhar situações para desenvolver soft skills, além, obviamente, das hard skills. Para você que quer trabalhar com pessoas, com recursos humanos, para trabalhar a liderança, a autoliderança e a liderança dos seus colaboradores. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. É um tema riquíssimo que dá para a gente explorar pra caramba. Quero agradecer muito o pessoal do marketing, né, que tem essa estrutura maravilhosa aqui no setor marista em Goiânia. Agradecer muito a todo o pessoal da equipe da Fac Unicampus por oferecer essa estrutura para a gente poder falar para vocês melhor sobre hard skills, né? Uma câmera maravilhosa, um computador, um ar-condicionado, um ambiente um ambiente ideal para a gente poder falar com vocês, a interação com o público, a vocês todos que participaram, Gleidson, Daiane, Walter, Anderson, todos que participaram, entre outros.
estaremos agora nas redes sociais esperando por vocês com esse bichinho aqui, que tanto nos separa das pessoas, mas que pode nos aproximar cada vez mais de vocês. Espero vocês nas redes sociais e espero vocês principalmente na sala de aula para aprender um pouco mais e desenvolver as soft skills. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, gratidão por estar com vocês nessa noite chuvosa em Goiânia. Gostosa de comer um pouquinho, descansar, porque o Natal está chegando e detalhe, o ano que vem está chegando. Já fez sua preparação? Já fez seu planejamento? Já sabe qual que é a pós que vai fazer? Venha conosco, Recursos Humanos com ênfase em liderança. Professor Eduardo Derrira, lá do Instituto DHI, da ABRH, da FAC Unicampus, com vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Se Deus quiser, muita gratidão. Valeu, pessoal. Muito obrigado.